Fala Dev, no vídeo de hoje eu vou te ensinar três conceitos que você pode aprender utilizando o ambiente de desenvolvimento Java. O primeiro deles é o conceito de variável, depois você vai aprender sobre tipos de dados e depois você vai aprender sobre entrada de dados através do teclado. Ou seja, se você já instalou seu ambiente de desenvolvimento com NetBeans e Java, agora você tem que aprender variáveis, tipos de dados e entrada de dados. Isso aqui é o básico para qualquer desenvolvedor quando começar a iniciar. E para isso, eu vou clicar aqui em File e criar um novo projeto, onde eu vou selecionar aqui Java com Maven, Java Application e clicar em Next. E o nome do nosso projeto vai ser Tipos de Dados. Se você já não parou para perceber, o nome do projeto no NetBeans, ele vira o nome da primeira classe que vai ser criada. Então aqui já fica a primeira dica. Aqui no grupo ID, eu coloquei do Back ao Front, que é o nome do nosso canal, .com do Back ao Front. A versão Snapchat eu vou deixar a versão 1.0 só para a gente poder modificar aqui o que a gente quer. E o pacote principal vai ser .com do back ao front, ponto tipo de dados. Cliquei em Finish, ele vai criar para a gente aqui uma classe em Java, que tem aqui a classe tipo de dados. E aqui nós temos o método principal. Esses comentários aqui eu vou apagar, que a gente não precisa deles, são inúteis aqui agora. Isso aqui também. Vamos deixar o mais limpo possível aqui. Se você tiver com dificuldade para visualizar esse cenário, você pode clicar aqui em Tools, vir em Options, vir aqui em Fontes e aqui na fonte você pode alterar o tamanho. Como está em 18, eu vou colocar aqui para 24, que eu acredito que dá para visualizar melhor o nosso cenário aqui. Olha como aumentou agora e ficou mais nítido, por assim dizer. E o primeiro conceito que eu vou mostrar aqui para vocês, eu vou apagar essa linha aqui, vou botar um comentário aqui que é variáveis. Variáveis em Java. Você pode pensar o seguinte aqui. O que é uma variável? Uma variável é algo que muda. É algo que não é constante. É algo que sempre está ali trocando dados. E além de ser algo que fica trocando dados, é algo que armazena dados temporariamente. Essa é as duas definições básicas de variável. Ela é algo que muda. Eu posso dizer que ela não vai mudar depois, mas no primeiro momento é algo que pode mudar o valor dela. E ela armazena dados. E o que é uma variável? Você pode pensar no seguinte. Eu tenho aqui um copo que está cheio de canetas e outras coisas aqui. Eu poderia considerar o copo como sendo uma variável e o valor que ele armazena todas essas canetas aqui. Ou seja, eu tenho uma variável chamada copo que a função dela é essa. Já nesse outro caso aqui, eu tenho uma variável taxa onde eu estou colocando água dentro. Ou seja, qual é o valor que está sendo armazenado na taça? É a água. Se a gente levar isso para o lado computacional da coisa, a gente pode pensar o seguinte. Eu tenho uma variável que ela vai ser chamada de nome. E o que é que eu vou armazenar nessa variável? O meu nome. Então eu vou colocar aqui o valor. Olival, Paulino, dos Santos, Neto. Aí você pode pensar o seguinte. Se você quiser mudar depois o nome de Olival para, quem sabe, Pedro dos Santos, você pode? Pode, porque é variável, muda. Então, a primeira coisa que você tem que ter noção é que uma variável, ela vai precisar de um identificador, que é para a gente saber como é que a gente vai acessar ela. Por exemplo, um identificador pode ser o nome qualquer que você queira dar. Geralmente, nos programas, a gente dá identificadores assim, ó, nome, depois a gente coloca um outro identificador chamado idade, depois um outro identificador chamado sexo, depois um outro identificador chamado, por exemplo, CPF. Para que esses identificadores? Para ele armazenar dados. E como é que a gente armazena dados em uma variável? Ou seja, todos esses carinhas aqui são variáveis. Eu estou utilizando o identificador nome, identificador idade, identificador sexo, ou seja, é uma forma de eu nomear a variável. Eu posso nomear com o nome que eu quiser, desde que não se comece com números. Essa é a primeira restrição aqui. Não pode começar nenhum nome de variável com números, porque senão dá erro. E o valor que eu vou armazenar nessa variável, eu tenho que armazenar o valor de acordo com o tipo de dado dela. Mas nesse primeiro momento eu vou mostrar só que eu quero armazenar, por exemplo, o meu nome, Olival. Armazenei aqui dentro. Na idade, 30 anos, beleza. Sexo, posso colocar um caractere ou a palavra toda. Masculino, vai depender do que eu quero armazenar na variável. Se eu quero armazenar o nome completo ou só a letra. CPF, eu posso colocar uma numeração aqui qualquer, ou eu posso colocar um texto que a gente geralmente representa texto através de aspas.
E aqui ele representa o meu CPF. A gente tem que lembrar que toda declaração de variável, ela tem que ter uma coisa. Primeiro, o identificador, depois o atribuidor, que é a igualdade, depois o valor, e no final de toda declaração de variável tem que ter um ponto e vírgula. Que é para a gente definir que a gente finalizou a declaração. Esse aqui é o basicão. Só que aqui você está percebendo que tem um monte de erro aqui. Por que tem um monte de erro? Porque toda variável, ela precisa que você represente através de um tipo de dado. Ou seja, essa variável aqui, nome, ela armazena o quê? Texto. Ela armazena aqui vários textos que pode ser Olival, só um nome simples, pode ser um nome Olival Paulino, que é um nome composto, incluindo o espaço que está aqui dentro. Ou seja, quando a gente quer trabalhar para armazenar textos, a gente coloca aspas duplas. Uma aspa para começar aqui e uma aspa para finalizar. E tudo que tiver aqui dentro dele é chamado de uma coisa chamada de string. String não é um tipo de dado, mas agora você pode entender como sendo. E para deixar de dar erro aqui, eu teria que colocar esse nome aqui atrás. Ou seja, a minha variável que tem um identificador chamado de nome, que atribuiu o valor Olival Paulino, que é do tipo texto, ela tem o tipo de dado string. A gente poderia fazer essa leitura aqui para esse caso. Mas depois eu te mostrar porque isso aqui não é um tipo de dado. Aqui é só porque é o caso mais comum que a gente vai visualizar aqui. Agora, essa variável que tem um identificador chamado de idade, que eu atribuí o valor 30 para ela. Qual seria o tipo de dado que eu precisaria colocar atrás? Seria um número inteiro, um identificador que desse a entender que essa variável aqui ela vai trabalhar com números inteiros. E no Java, como é que a gente faz isso? Através da palavra reservada chamado int. Então, a idade ela recebe um tipo de dado inteiro através do atribuidor igualdade, que é o valor 30. Se eu passar um texto aqui, entre aspas, esse valor 30, aí ele vira um texto, ele deixa de ser número e passa a ser um texto, ele já dá um erro. Ela percebe que a linha fica vermelha. O que é que ele diz aqui? Ó? Ele diz que é tipo incompatível. String não pode ser convertido em inteiro. Ou seja, ele está esperando que eu coloque um valor numérico aqui. Mas eu estou passando o quê? Uma string. Então ele vai reclamar. Então se eu tirar as aspas, eu vou voltar a ser um valor inteiro. Então ele aceita. Um outro tipo de dado para trabalhar com sexo, como eu estou passando uma única letra, seria, por exemplo, um caractere. Ou seja, a minha variável que tem um identificador chamado sexo, no qual eu atribuí a ela o valor m, é um caractere. Então, qual é a palavra reservada do Java para armazenar caracteres nas variáveis? É char. Ou seja, e aqui, diferente do texto que eu boto aspas duplas, eu coloco aqui uma aspa simples para abrir e uma aspa simples para fechar. Se eu colocar mais de uma informação aqui dentro, deixa de ser um único caractere. Aí ele já reclama. Se eu digitar, por exemplo, aqui um asterisco, que é um caractere especial, ele aceita um ponto, um acento circunflexo. Ele só não vai aceitar acento crase, porque crase ele aceita crase, mas não aceita acento agudo, ou aceita. Só não vai aceitar dois ao mesmo tempo, que aí já vira uma outra descrição que a gente consegue manipular textos através de aspas assim. Mas letras, ele aceita como caractere uma letra, um número, desde que esteja entre aspas simples, certo? Se tiver entre aspas simples, ele vai considerar como caractere, mesmo que seja um número. Então, sexo masculino. E não independe de ser maiúsculo ou minúsculo. E lembrando que o Java ele é case sensitive, ou seja, case sensitive é porque tipo uma variável que tem um identificador nome, se eu mudar qualquer caractere aqui de caixa alta para caixa baixa ou de caixa baixa para caixa alta, ele vai achar que é uma outra variável, por exemplo, nome, e passar o mesmo valor aqui para ele. Cadê aqui? Deixa eu colar. Copiar, colar. Pronto. Ó, essa variável aqui, ela tem um identificador nome e essa daqui tem um identificador nome. Só que uma começa com a letra maiúscula, uma letra minúscula e a outra com a letra maiúscula. Então o Java ele identifica como se essas duas coisas fossem diferentes. Agora se eu colocar com a mesma letra, ele vai dizer um erro, porque ele não aceita variáveis com o mesmo identificador. Ou seja, ou você troca, se você precisar utilizar com o mesmo nome, ou você deixa só um. Mas não pode ter duas variáveis com o mesmo nome. Se eu tirar o tipo de dado aqui, eu estou fazendo o seguinte. Na primeira linha,
eu definir que essa variável com identificador nome, no qual eu atribuí a ela esse valor aqui, que eu vou poder acessar no meu programa ao longo do tempo, que era do tipo string, agora eu estou utilizando essa variável aqui para armazenar uma outra informação. Aí eu posso trocar os dados. Maria Pereira. Ou seja, eu consigo definir um tipo de dado uma vez. Depois que eu definir um tipo de dado uma vez, ao longo do meu programa, eu posso utilizar essa mesma variável em vários locais onde eu posso alterar os nomes. Ou seja, essa variável aqui tenha esse nome específico, agora ela mudou de nome. Ou seja, foi algo variável, algo que mudou, por assim dizer. Isso vale para qualquer outra, idade, sexo, CPF. CPF aqui, eu estou tentando representar ele como o quê? Um texto. Então eu boto string CPF. Aí você pode pensar, certo, só são esses tipos de dados que tem? Não. A gente tem uma tabelinha no Java, que eu vou mostrar aqui para vocês agora. Na documentação oficial, que são os tipos de dados. Aí tem o byte, tem o short, tem o int, tem o long, tem o float, tem o double, tem o char, tem o string, tem o boolean. Ou seja, a gente tem uma definição aqui dos tipos de dados que a gente pode armazenar e como é que a gente pode fazer isso. Essa documentação aqui é toda em inglês, mas ela diz o seguinte aqui pra gente. Ó. Um byte, ele armazena 8 bits. Um short, ele armazena 16 bits. Um int, ele armazena 32 bits. Um long, armazena 64 bits. Um float, ele armazena 32 bits. Um double, 64 bits. Um boolean, só pode armazenar dois tipos de valores, ou true ou false. E um char, armazena 16 bits. Aí aqui ele tem a numeração, aqui definindo direitinho, explicando, blá blá blá. Mas tem que pensar o seguinte aqui, ó. Isso aqui é muito bonito e tal, mas não ajuda muita gente. O que ajuda mesmo é a gente saber isso aqui, ó. Como é que a gente vai utilizar cada um deles. E aqui eu vou começar agora a definir todos eles. Colocar aqui byte. E vou colocar aqui um número qualquer aqui. Vou fazer o seguinte aqui. Vou dividir em comentários. Onde a gente vai trabalhar primeiro com números inteiros. Depois com variável do tipo decimais. São aqueles números quebrados, pontos flutuantes. Depois a gente vai trabalhar com caracteres. Depois caracteres e textos, por assim dizer, para deixar melhor. E depois com valores lógicos. Que são todos esses tipos aqui de casos que a gente pode trabalhar. Números inteiros, a gente pode trabalhar com 3 tipos de dados para armazenar nas variáveis. Que são eles, o byte, o int, o short e o long. São 4 no caso. Aí, para que serve cada um deles? Eu vou deixar na sequência. Byte, short, int e long. Quando a gente quer armazenar números inteiros pequenos, que vai de uma escala de menos 128 até 127, a gente utiliza um byte. Por exemplo, byte, colocar aqui uma variável chamada de b. Ela recebe um valor menos 128. Aí ela aceita. Porque o intervalo de um byte, para você armazenar, que nada mais é do que 8 bits, um byte equivale a 8 bits. Aqui você vai lembrar de sistemas operacionais, ou até mesmo arquitetura de computadores, onde ele fala sobre a quantidade de dados que você pode armazenar num chip. Porque isso aqui, tipo de dados no Java, a gente nada mais é do que a gente está falando o seguinte. Java, no meu programa, eu vou ter várias variáveis que vão ter tipos de dados diferentes. E como eu não posso requisitar que todas tenham o mesmo tamanho, porque senão vai dar um problema na minha memória RAM, ela pode estourar e o meu programa travar, porque passou dos dados que ela suporta. Eu quero que você só use o máximo de coisas necessárias realmente de recurso computacional na minha memória RAM. Eu não quero que você fique usando recurso desregradamente aí. Eu quero que você use especificamente aquilo para o meu programa ficar mais leve, para o meu programa ficar mais rápido, para ele ser mais objetivo, para ele alcançar tudo e não dar um problema na memória RAM. Porque tudo aqui, se a sua memória RAM tem 4 GB, 2 GB, 8 GB, 16 GB, não importa. Tudo que você criar aqui no seu programa, ele está na memória temporária, na hora que estiver executando. Então, ele vai trocar dados temporariamente ali e as variáveis vão ocupar espaço na memória RAM. E, inclusive, os dados que estão nela, que é o mais importante. Então, quanto menos dados você utilizar ali, for mais objetivo, mais específico, mais realista com a realidade ali que você quer utilizar para armazenar dados, vai ser massa. Aí aqui o byte, ele armazena dados de 128 até 127. Então, se eu botar aqui menos 129, ele já vai ficar vermelho, porque ele não suporta. Se eu digitar aqui 127, ele suporta. Mas se eu digitar 128,
129 não suporta. Porque o intervalo dele é esse. Certo? E a gente pode pensar do seguinte aqui. 1 byte equivale a 8 bits. Isso aqui é a visão geral que eu estou dando. Nessa aula aqui você está vendo programação, sistemas operacionais e até um pouquinho de arquitetura de computadores. Que são matérias separadas que a gente vê na faculdade que se assemelham na área da programação. A gente não pega isso aqui de programação e cai de cara só na linguagem e pronto, não. A gente tem outras matérias diferentes. Eu falo isso porque eu fiz o curso de graduação de ciência da computação e eu tive algumas matérias como lógica de programação, que a gente não mexeu com programação, mexeu só com lógica pura, sistemas operacionais, arquitetura de computadores e algumas linguagens de programação, como Java, Python, C, C++ e depois Java. Aí aqui você tem essa visão, byte. A próxima é short. Short eu consigo armazenar um pouco mais de informação do que o byte. Só que essas informações aqui no caso, vou botar aqui um S para representar o short, uma variável chamada S que tem o tipo de dado short. Ela consegue armazenar, vou colocar aqui através de comentários, um valor de 32.768 até um valor de 32.767. Então, se eu colocar aqui que o meu short ele tem 32.768, um valor inteiro, ele aqui já deu... Cadê aqui? 32.768. 76. Ó, ele aceitou aqui. 767. Até o 767 ele aceitou tranquilamente. Se eu colocar aqui, que é o que vai, ó, 32.767, 32.767. Eu esqueci de colocar aqui o valor negativo. Que é para indicar que os números podem crescer absurdamente para a direita ou para a esquerda. Aqui já envolve um pouco de matemática, de conjuntos, para a gente entender. Aí menos 367 vai, menos 368 vai, menos 369 não vai, que é o intervalo que ele suporta. Ou seja, ele aguenta aqui menos 32.768 até 32.767. Aí você tem que ter essa noção para que você saiba qual tipo de dado você vai utilizar. Por exemplo, o meu programa, as operações que eu vou realizar ali com matemática, vai precisar de um valor tão grande, 32 mil assim, ou não? Se for para armazenar só a idade, o byte serve. Porque uma pessoa vai ter no máximo aí o quê? 100 anos. Se você trabalhar com pessoas vivas, né? For pessoas que já passaram aí, você pode colocar um valorzinho a mais que vai passar de 120 anos. Aí poderia ser que um short tivesse que representar a quantidade de anos que aquele corpo tem. Vai depender muito do programa que você vai criar e da necessidade que tem. Então, um byte para trabalhar com idades supre a necessidade tranquila. Eu estou cadastrando ali todo dia uma pessoa nova e essa pessoa ela pode ter aí no máximo até 120 anos, vamos dizer assim, que tenha vivido aqui na Terra. Mas viva, né? Agora, se a pessoa morreu e você quer armazenar, por exemplo, na variável a quantidade de anos que o corpo dela tá na Terra, por exemplo, mesmo que ela já tenha sido morta, por exemplo, esse corpo aqui data de 10 mil antes de Cristo. Aí você coloca aqui 10 mil. Aí 10 mil vai ser suportado por um short, certo? E assim a gente consegue entender melhor. Já o valor int, que é de inteiro, vou botar a letra I, eu consigo armazenar até 4 bytes, ou seja, 32 bits. Aqui eu não coloquei no short, mas o short ele consegue armazenar 2 bytes, que é igual a 16 bits. Isso aqui a gente está falando de memória RAM mesmo, na raça, puro mesmo. Que a gente está utilizando recurso computacional, então processador, memória RAM, disco rígido, são as coisas que a gente vai falar aqui na hora que estiver programando. Aí eu salvei aqui, o inteiro, ele consegue armazenar 8 bytes. Ou seja, vai até 32 bits de números inteiros, por assim dizer. Vou colocar aqui um ponto e vírgula para definir que a minha variável chamada i, que é do tipo int, recebe o atribuidor de igualdade para definir que o valor que eu vou armazenar aqui dentro pode ser um valor que é um pouco grandinho aqui, ó, que ele vai de menos 2, 147.483.648 até 2.147.483.647. Ou seja, é um intervalo muito grande de dados para você armazenar aqui
nessa variável. Vou tirar esse ponto e vírgula daqui, vou deixar o comentário assim. Aí fica mais claro da gente entender isso aqui. E aqui eu vou colocar entre parênteses, para você entender. Aí depois você pode tirar um print, anotar e assim você entende melhor. E a gente pode pensar o seguinte aqui, ó. Se você olhar aqui, ele tem 1, 2, 3 casas, 4, 5, 6 casas, ou seja, aqui a gente tem 1 milhão e mais 3 casas. Ou seja, 9 casas, a gente está falando de que aqui? 9 casas decimais. É 1 bilhão ou é 1 trilhão? Se a gente parar para analisar aqui, a gente está falando de trilhão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 9 são bilhões. Ou seja, ele aguenta 1 bilhão de números aqui. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ele aguenta de 1 bilhão negativo até 2 bilhões positivo, por assim dizer, de dados. Então vamos colocar aqui um valor 9 bilhões. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aí ele não aguentou porque ele só vai até 2. Então, do 9 vou colocar 2. Que seria 2 bilhões de informações. Aqui no caso ele vai até 2 bilhões e 1. Se eu botar aqui 2 bilhões e 2, ele já não vai. 2 bilhões e 1, ele suporta. Entendeu? Essa é a lógica aqui que a gente tem que ter na hora que a gente for trabalhar com o tipo de dados. E o último que a gente tem é o long, que é o tipo de dados que armazena mais informações. Para que a gente utiliza o long? Para quando a gente precisa, por exemplo, de valores que são muito específicos e são muito grandes. E a gente precisa daquela informação específica. Porque ele é tão grande que ele ocupa na memória 8 bytes, que equivale a 64 bits. É igual a 64 bits. E só um perdão aqui para corrigir que o int ele não é 8 bytes, ele é 4. Porque 1 byte equivale a 8 bits. Então 4 bytes vezes 8 bits dá 32 bits, certo? Isso aqui é um pouquinho de lógica matemática computacional. Aí o long ele armazena 8 bytes, que é igual a 64 bits. O intervalo de números que ele suporta aqui é um pouquinho grande aqui. Vou colocar aqui só para você visualizar, que vai de menos 9, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 7, 2, 0, 3, 6, 8, 5, 4, 7, 7, 5, 8, 0, 8, a 9, 2, 2, 3, 3, 7, 9, 3, 7, 2, aí 0, 3, 6, 8, 5, 4, 7, 7, 5, 8, 0, 7. Ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Já passou de trilhão aí. Ou seja, ele consegue armazenar um valor muito grande. Eu vou colocar esse valor todinho aqui, só para a gente testar. E uma vírgula. Aí aqui eu ultrapassei. Eu devo ter digitado algum númerozinho errado. Deixa eu passar aqui de 7 para 6. Ele está realmente passando aqui a informação. Deixa eu ver se eu digitei certo aqui. Aqui no final aqui eu estou terminando com 6. Deixa eu botar aqui de novo para a gente digitar. 9, 2, 2, 3, 3, 7, 2, 0, 3, 6, 8, 5, 4, 7, 7, 5. Aqui ele já não deu. Pagar aqui, paguei, paguei, paguei. Ah, eu esqueci uma coisa que eu falei para vocês aqui. Que o valor do tipo long geralmente ele termina com a letra L no final. Ele tem essa especificação aqui na programação. A gente pode colar o valor dele aqui desde que a gente coloque a letra L no final. Isso aqui é uma sintaxe, uma forma de escrever a linguagem que é obrigatório. Porque aqui eu posso ter esse valor aqui que não seja tão grande. Mas se eu tiver a letra L, ele vai saber que é do tipo long, entendeu? E aqui o tipo int ele já sabe que vai no máximo até aqui. Então aqui foi só para a gente representar que ele vai até esse valor completo aqui. Aí aqui são todas as possibilidades de trabalhar com números inteiros. Agora a gente vai para trabalhar com números decimais. A gente tem duas formas só, que é o float, que a gente consegue armazenar, colocar ali a letra F, valores quebrados, que é tipo 12.3, que geralmente a gente trabalha com idade, peso, altura. Idade, não, peso, altura, são dados que a gente precisa de informação quebrada, assim. E geralmente a gente coloca a letra F para indicar que esse valor é float. Ou seja, ele está quebrado aqui, ó, 12 pontos. Na programação a gente não utiliza vírgula para separar números.
A gente utiliza ponto, certo? E aqui, como ele é um ponto flutuante, a gente coloca um F. E o ponto flutuante, que é esse float, ele consegue armazenar 4 bytes, que nada mais são do que 32 bits. Cadê aqui? 4 bytes, 32 bits. E o intervalo que ele consegue armazenar aqui de números quebrados é 3.4028235 e 38 a 3.4028235 e 38. É como se fosse elevado aqui até 38 esse i, certo? Então eu posso colocar aqui mais casas decimais que ele vai aceitar, certo? Só que desde que não ultrapasse os 32 bits. Então se eu pegar esse valor aqui completo e jogar aqui dentro, ele vai aceitar. Vou colocar aqui. Tá vendo? E outro tipo de dado que ele aceita é o double. O double, ele é nada mais do que a mesma coisa para armazenar valores assim, quebrados. Não precisa colocar, como é que eu posso dizer? Você não precisa colocar a letra D no final, nem a letra F, nem nada, porque ele já suporta muita coisa. Mas o intervalo que ele ocupa é de 8 bytes, que nada mais é do que 64 bits. Vou colocar aqui entre parênteses. Aqui também que eu não coloquei os 4 bytes, só para a gente deixar bem escritozinho para você, quando for estudar, você visualizar o cenário completo. Isso aqui eu posso até diminuir aqui um pouquinho. Tools, Options. No lugar de colocar aqui 24, vou colocar aqui 22. Vou clicar aqui. Vou deixar aqui para 22. Aplicar. E dar um OK para a gente visualizar melhor aqui, já com os comentários tudo bonitinho aqui. Aqui ele está dando um errinho em alguma parte aqui ou não? Tá não. Tudo correto aqui. Salvei, pronto. Tirou o erro. Aí nós temos que ele armazena tudo isso aqui. Agora o intervalo eu vou ter que copiar aqui e colar aqui para você visualizar, porque o intervalo é muito grande. Coloquei aqui esse intervalo aqui, ó, que são até elevado a 308. Imagina esse número aqui elevado a 308 multiplicado, potenciação. É um valor muito grande. Então a gente não vai nem pensar em calcular isso aqui, vamos deixar para lá. Caracteres, a gente utiliza o char para definir que é um caractere. E a gente já aprendeu que a gente pode colocar aqui o que a gente quiser entre aspas. Só que um caractere ele ocupa na memória 2 bytes, que nada mais são do que 16 bits. Aí aqui a gente pode pensar que ele consegue armazenar em bytes essa informação aqui. De 0 a 65.500 e isso aqui separado por vírgula. Vamos colocar isso aqui para a gente ver. Geralmente ele realmente não vai. Ele vai pedir o caractere aqui. Que é esse tipo de informação aqui. Essa outra parte aqui ele está definindo aqui, mas a gente ignora. Porque tem alguns valores que podem ocupar, por exemplo, mais espaço. A gente sabe que é até 16 bits. Só que a letra A ela pode ocupar aqui 10. Já o A maiúsculo pode ocupar mais. Já o S maiúsculo pode ocupar mais. Já o A com acento ele pode ocupar mais bits do que o normal, entendeu? Aí tem essas variaçõezinhas, por isso que ele bota aquela numeração toda ali. E a outra parte que a gente tem é para trabalhar com números, não, com caracteres. Que no caso a gente fala de string como um tipo de dado, mas ele não é um tipo de dado. Ele é uma classe do Java que tem vários recursos para trabalhar com caracteres concatenados, que seja caracteres juntos. Então quando a gente fala aqui nome, e a gente passa aqui atribuído o meu nome completo assim, com espaço, com tudo, com traço, certo? Olival Paulino, que é responsável pelo canal do back ao front. Ou seja, eu tenho uma string aqui. Mas essa string aqui, ela é manipulada pela classe do Java, que trabalha com caracteres. Como se eu estivesse fazendo isso aqui, ó. Um caractere O vai somar com um caractere L, com um caractere I, com V, com A, com L, com espaço. E assim todo eu vou formar um texto que eu vou chamar de string, que vai ser armazenado nessa variável aqui. Então, quando a gente quer construir, por exemplo, um programa que, tipo, faz leitura de caracteres, ali, processamento de texto e tal, a gente pode fazer isso aqui, ó.
definir várias variáveis, por exemplo aqui, char, letra 1 e colocar aqui uma letra. E aqui a gente coloca um ponto e vírgula. Aí eu posso colocar aqui mais letras, por exemplo, letra 2, letra 3. E aqui eu colocar outras letras, tipo A, botar aqui casa. Casa. E aqui mais uma letra 4, que termina com a letra A. Aí eu quero pegar esses 4 caracteres aqui, juntar eles e formar uma nova palavra. Aí eu pego simplesmente aqui e coloco que eu vou criar uma string chamada de palavra, aonde eu vou armazenar o valor aqui, que é o valor do caractere aqui da letra 1, letra 2, letra 3, letra 4. Então eu coloco aqui letra 1 mais letra 2 mais letra 3 mais letra 4. Aí quando eu fiz isso aqui, seria semelhante a fazer um processo de concatenação, de somar. Ou seja, eu coloco aqui mais as aspas. Aí tem que fazer isso aqui mesmo. Salvei. Aí agora, só porque eu somei aqui com as aspas, significa que eu transformei todos os caracteres em um texto. Certo? Então eu vou tirar aqui isso aqui. Vou deixar só o mais. E vou colocar no final aqui o mais as aspas. Para ficar mais nítido de você ver. Então vou até mostrar aqui para você ver. Com system.out.println. E colocar aqui para ele mostrar o resultado da palavra que a gente acabou de criar aqui. Vou botar aqui para ele rodar, run file, shift F6, cliquei com o botão direito e pedir para ele rodar. Aqui ele vai compilar o nosso programa e vai executar. O último tipo de dado que a gente vai falar é um tipo de dado para armazenar valores lógicos, que é o boolean. Esse daqui é bem mais prático de a gente utilizar. Depois que a gente aprendeu variáveis, tipos de dados, a gente pode trabalhar com uma classezinha do Java para receber entrada de teclado. E aqui ele armazenou esse valor aqui, ó, 408. Ou seja, ele não fez a soma, ele somou os bits aqui das coisas que a gente queria. Então vamos colocar aqui só a letra, só o número 1, letra 1 e pedir para ele armazenar, mostrar aqui com a string, para ver se a gente vai precisar converter ou não. Se precisar converter, aí já é algo normal. A gente pode entender aquilo ali como uma outra informação que ele está requisitando do computador ali. E aqui a letra 1, ele armazenou aqui como letra C. Ou seja, ele pegou a primeira. Vamos colocar aqui mais letra 2. Para ver se ele vai mostrar pelo menos a palavra CA. Vamos executar aqui de novo. Ele vai mostrar aqui através da execução do nosso programa. Essa execução assim, às vezes demora um pouquinho, mas é algo bem prático. Só lembrando que depois dessa aula aqui, você vai estar capacitado para trabalhar com todos os tipos de dados, fazer qualquer tipo de programa relacionado à declaração de variáveis. Aqui, ó, casa. Agora o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou pedir para somar mais uma aspa e mais aqui a letra 3. E depois aqui mais outra aspas e a letra 4. Ou seja, agora vai aparecer a palavra casa. Aí é só uma restriçãozinha que a gente está somando aqui com o string para ele adicionar. Que às vezes ele pode estar pegando a informação numérica, que é referente a, por exemplo, ao código da UTF-8 que representa aquele número ali. Mas agora, como eu pedi para ele concatenar com as strings, aí ele simplesmente mostrou aqui a palavra, casa, certo? Então eu fiz aqui uma concatenação. A gente utiliza isso aqui muito em estrutura de repetição, quando a gente quer fazer processamento de texto. Que lá para frente eu vou mostrar um pouquinho para vocês. A gente aprendeu a trabalhar com isso aqui, beleza? Botar aqui do back ao front. Só lembrando, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal para acompanhar mais informações sobre o mundo da programação. Full Stack. No final desse vídeo aqui eu vou mostrar uma coisa que vai ser um brinde para você aqui. Agora só para quem conseguir aguentar até o final. E a parte lógica aqui do final é Boolean, que é o tipo de dado para armazenar valores lógicos. E no Java a gente só consegue armazenar dois, ou o valor true ou o valor false. Isso aqui é muito utilizado para fazer comparações através de estruturas condicionais. Ou seja, ele consegue armazenar 1 byte, que equivale a 8 bits, sendo que esses 8 bits que ele consegue armazenar aqui, eles só podem ser dois valores, ou true ou false, beleza? Aí aqui, ó, você tem toda essa informação aqui, que você já entendeu que a variável ela armazena valores, e pode ser valor de texto, valor inteiro, valor ponto flutuante, caractere, pode ser valores lógicos. Só que você não pode esquecer é que tem os tipos de dados
E cada tipo de dado ele consegue armazenar uma quantidade de informação específica. Quanto mais informação você precisar armazenar, um tipo de dado que suporta mais informações, você vai ter que definir como sendo o tipo de dado da variável que você quer. A variável você pode definir com qualquer nome, desde que não comece com números. Vou colocar aqui, por exemplo, uma variável inteira que começa que o nome dela é int, inteiro. Eu quero armazenar o valor 10. Se eu quiser colocar aqui o número 1 para servir como o nome da variável, 1 inteiro, ele não deixa, dá erro. Se eu quiser armazenar no final, inteiro 1, aí ele deixa. Se eu quiser colocar aqui inteiro underline dados, ele deixa. Se eu quiser armazenar inteiro dados, ele também deixa. Se eu quiser colocar um underline no começo e definir o nome da variável, ele deixa. O interessante é que você siga um padrão de escrita. Se você vai definir, por exemplo, um nome simples, pode deixar todo em minúsculo. Agora, se você for colocar um nome composto, ou você utiliza assim, com inteiro, e a primeira letra do outro nome, ela maiúscula, e depois segue. Independente se for inteiro, ou então for aqui, por exemplo, tipos de dados. Ou seja, o primeiro nome aqui é minúsculo. Depois a segunda letra do outro nome é D, aí é maiúsculo. Depois a letra do outro nome que é dados, maiúsculo. Sempre deixa maiúsculo. Ou então você pode trabalhar com underline, tipos de dados. E assim se dá. Lembrando que as variáveis sempre começam com números com a letra pequena, tipos. Por quê? Porque o nome da classe ele sempre vai começar com a primeira letra maiúscula. E se for nome composto, vai seguir a mesma coisa, tipos de dados, certo? Nome da classe sempre com a letra maiúscula, nome das variáveis sempre com letra minúscula, em caixa baixa. E agora, a última coisa que eu prometi que eu ia mostrar para vocês seria como você trabalhar com a classe de dados para entrada de dados. Eu vou colocar aqui, entrada de dados. Para que serve a entrada de dados? Você está vendo aqui que eu estou digitando informação aqui através do teclado. Só que você quer que o seu programa ele peça essa informação em tempo de execução, para que ele fique trabalhando com as informações que você está armazenando ali na hora. Então, como é que você faz isso? Eu vou definir aqui uma variável chamada string nome, que ela não vai ter nada. Eu posso criar variáveis que têm tipos de dados, que eu não preciso declarar o valor inicialmente com a igualdade, e depois eu posso trabalhar com o nome que eu quiser, como eu já mostrei para vocês, certo? Desde que eu coloque o nome o identificador da variável, a igualdade, o valor que eu quero armazenar e o ponto e vírgula. Isso para qualquer tipo de dado. Só que aqui nesse caso, eu só defini que seria uma variável vazia, que não tem nada, ela é nula. E agora eu quero simplesmente armazenar um dado que vem do teclado. Aí eu tenho que utilizar uma classe chamada de scanner. Aí para utilizar a classe scanner, eu tenho que digitar o nome dela. E aqui ele vai pedir aqui uma coisa, ó, que é, por exemplo, importe a classe scanner. Mas eu vou digitar aqui scanner como sc é igual a new scanner. Só para a gente começar aqui. Aí aqui ele já vai mostrar aqui para a gente. Por favor, espere. Quando você digita um nome em Java e você clica Ctrl espaço no final dele, ele vai dar a sugestão do que você pode fazer. Se for, por exemplo, o nome de uma variável, ele completa. Se for o nome de uma classe, de algum recurso do Java, ele dá a sugestão do que quer. Aqui ele ficou em azul, dá 2 cliques. Quando eu dei 2 cliques nisso, o que aconteceu? Lá no meu programa, lá em cima, ele importou do Java, lá no pacote útil, uma classe chamada Scanner, que é para trabalhar com entrada de dados, que é essa classe aqui. Só que aqui ainda está dando um erro, porque toda classe Scanner, ela pede uma informação chamada system.in. Ou seja, quando eu quero mostrar dados no console, eu mostrei para você que eu utilizo system.out.println. Aí, isso aqui, tudo que eu colocar aqui dentro desse parênteses, vai aparecer como resposta naquela telinha preta aqui do console que a gente viu. Porque eu estou pedindo aqui do sistema a saída de dados, que ele mostre o texto, ou seja, que ele imprima na tela a mensagem que está aqui dentro. Já quando eu quero pegar dados do teclado, eu tenho que utilizar do sistema tudo que é responsável por entrada de dados. Aí no Java a gente representa entrada de dados com in e saída de dados com out. E o nome sistema, certo? E o println é uma função para apresentar aqui esses dados. Deixa eu só mostrar aqui um negócio para vocês aqui, relacionado à classe scanner, que vai ser interessante da gente utilizar aqui na hora. Aí agora que eu chamei a classe scanner, eu posso simplesmente pegar a classe de saída de dados, que aqui foi só a preparação para dizer Java, eu vou trabalhar com a entrada de dados. Você vai ficar esperando essa entrada de dados. E vai ficar esperando o quê? Aí eu vou pedir para ele mostrar na tela uma mensagem, por exemplo, assim, ó, informe o seu nome completo. 2 pontos e espaçozinho. Porque eu declarei aqui em cima
uma variável chamada de nome. Então significa que eu vou querer capturar do teclado o nome completo da pessoa que ela foi informar, certo? E como ele informou isso aqui, eu posso definir que a minha variável nome vai receber o meu scanner, que ele tem vários métodos, várias funções para serem responsáveis pela entrada de dados. Uma delas é a next line, que é para pegar uma informação textual. No scanner, a gente tem o next line, que é para pegar a informação de texto. Nós temos o next int, para pegar informações de números inteiros. Nós temos o next float, para pegar informações decimais. E nós temos o next long, para pegar informações do tipo inteiro, só que mais longos, por assim dizer. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Quando a gente digita ponto, significa que ele quer acessar os recursos daquela classe que a gente está utilizando, que no caso é a classe scanner. Isso aqui é um conceito de orientação a objeto que lá na frente você vai ver. Então aqui eu teria, por exemplo, um objeto, que é uma variável, que é do tipo dado scanner, que tem vários recursos ali dentro dela, porque eu importei ela aqui em cima quando eu dei Ctrl espaço. Ou seja, é uma classe do Java que já foi pré-definida, já foi criada para trabalhar com entrada de dados e tem vários recursos dentro dela. Então quando eu clico aqui, SC, que é o nome da variável, que é do tipo scanner, e digito um ponto, ele vai acessar tudo dela. E para a entrada de dados a gente pega o next. Aqui nós temos um next normal, que vai pegar strings. Nós temos aqui next line para pegar string, big decimal, boolean para pegar valores lógicos, byte, double, ou seja, o tipo de dado que a gente viu, ele tem aqui como pegar entradas para já converter para o tipo de dado que a gente quer. Se a gente não quiser converter na hora, a gente utiliza o next line e depois a gente converte. A gente pode utilizar essa possibilidade aqui. E como eu acabei de capturar essa informação aqui do teclado, eu vou pedir para ele mostrar na saída de dados. Sys.out, .println, o nome que está armazenado na minha variável chamada de nome. Ou seja, o que foi que eu fiz aqui? Eu declarei uma variável que não recebe nada. Depois eu preparei a entrada de dados com o scanner. Depois eu mostrei aqui uma mensagem que eu quero que ele mostre no console, que é para a pessoa visualizar o que é que ela vai fazer, porque o cursor fica piscando lá. Então ele vai mostrar, informe o nome completo, vai ficar o cursor aqui, como ele está aqui, ó, piscando. Aí quando ele informar que ele clicar no Enter, ele vai pegar esse valor e vai armazenar dentro da variável chamada nome. E aqui eu vou pedir para ele mostrar na tela. E eu vou pedir para ele mostrar na tela o quê? O nome completo é. Aí eu vou fazer isso aqui. Eu coloquei uma string, que é um texto, mais o valor que está na variável. Eu fiz uma coisa chamada de concatenação. Aí essa concatenação eu posso fazer com o texto que eu quiser, entre aspas, e o nome da variável, ou outros valores que sejam textuais ou números, desde que ele tenha as aspas e o símbolo da identificação do mais aqui. Aí ele concatena, ele soma os textos. Então quando eu executar aqui o meu programa, em run file, ele vai mostrar o que aqui no console. Pronto, agora ele vai mostrar a informação que eu quero aqui, ó. Informe seu nome completo. Qual é o meu nome? Olival Paulino dos Santos Neto. Dei um Enter. Ele mostrou aqui, ó. O nome completo é Olival Paulino dos Santos Neto. Ou seja, o meu programa já está recebendo entrada de dados do teclado. Agora eu posso trabalhar com o scanner para receber entrada de dados do tipo string, byte, short, int, long, float, double, char e boolean. Ou seja, todos os tipos de dados. E uma coisa extra que eu vou mostrar aqui para vocês, que é o bônus que eu disse que ia definir, é que eu vou criar aqui, ó, uma coisa chamada de JFrame. Isso aqui já é uma parte mais avançada, onde eu vou criar uma tela de cadastro aqui fácil para você ver. Por que a gente tem que saber tipos primitivos de dados? Porque a gente vai trabalhar no futuro com sistemas que vão ter tipos de dados na entrada. E aqui eu vou criar uma caixa de texto bem simples aqui para você, ó. Onde eu tenho aqui para inserir um nome e vou colocar uma caixinha de texto aqui. E eu vou deixar ela vazia. Vou criar aqui mais uma outra informação a você armazenar aqui. No caso, eu quero pegar o nome da pessoa e a idade. Aí eu vou armazenar aqui mais outra caixinha de texto e vou pedir para ele ficar recebendo essa informação. Depois eu posso simplesmente pegar um botão e colocar aqui e dar o nome dele de salvar. E por fim eu posso clicar aqui em outro botão e definir o nome dele de cancelar.
E agora eu vou arrastar para cá. E vou simplesmente aqui salvar. E venho aqui na tela e vou executar ela. Aí você pode perceber que tipo, eu já sei trabalhar com todos os tipos de dados. Para que isso seria usado na prática? Isso aqui seria utilizado para você criar janelas gráficas interativas com o usuário para o seu sistema ficar completo, porque o usuário não vai mexer em sistemas de tela preta assim, ele tem que mexer em uma tela, uma janela que seja gráfica. E o Java tem um recurso chamado Java Swing, onde você pode criar essas janelinhas aqui. Aí agora eu posso digitar o meu nome, posso colocar a minha idade e depois eu poderia clicar no botão salvar e ele armazena lá na variável para depois, quem sabe, eu mandar para um banco de dados ou só processar dentro do meu programa. Se eu clicasse em cancelar, ele poderia limpar as telas, porque ele não está fazendo nada. Porque eu ainda tenho que programar todo o código que ele criou. Ou seja, todo esse código que ele criou aqui, eu não precisei codar. Eu precisei só clicar aqui no design, clicar e arrastar nos elementos. Vim aqui no source, eu consigo ter acesso a eles. Como no caso aqui, o nome das variáveis. Botão, um label, uma caixa de texto. E assim, eu consigo, por exemplo, criar várias caixas de texto aqui, a preencher todos os dados, trabalhando com vários tipos de dados diferentes, com tamanhos diferentes, com localizações diferentes, para depois, quando eu vim aqui clicar no botão salvar, ele armazenar toda essa parte aqui do front-end, mandar lá para o back-end do Java e ele processar e verificar se está correto, se está errado, se está condizendo com o que ele quer, ou tem que modificar a resposta e dar uma resposta lá para o front-end, ou pegar essa informação e mandar para o banco de dados. Então, se você gostou desse vídeo aqui, deixa seu like, seu comentário. E se você gostou principalmente dessa janelinha aqui, eu vou deixar para você o curso de criação de janelas com Java Swing no valor promocional, onde eu tenho um curso já na Udemy, que tem mais de 1000 alunos. E agora eu estou lançando a nova versão dele na QIFI, um valor promocional em comemoração aos 1.700 alunos que a gente já tem aqui no nosso canal do YouTube. Então, se você gostou desse vídeo, compartilha com a galera. Pega os tipos de dados aqui. Eu vou deixar aqui para você tirar um print. Vou até diminuir aqui um pouquinho da tela. Para você poder simplesmente tirar um print e estudar da forma como você quiser. Ou então você pode pausar esse vídeo e depois voltar e assistir de onde você quer. Mas só com isso aqui, você já tem todas as informações necessárias para trabalhar com o tipo de dados. Ou seja, é só você pegar aqui e dar um print, que tudo isso aqui vai servir para você, tá bom? E aqui eu vou descer um pouquinho mais, onde você pode tirar um outro print daqui e você ter como trabalhar com tudo isso de forma prática. Ou seja, em menos de uma hora você aprendeu o conceito de variável, como aplicar, aprendeu os tipos de dados, aprendeu a entrada de dados e eu falei uma coisa que eu não falei antes, que era, por exemplo, uma variável muda o nome, né? Por exemplo, aqui eu defini que a minha variável com identificador palavra que recebe o valor através da igualdade, que está entre aspas aqui é esse, eu passei aqui o valor de string, eu poderia simplesmente chamar o nome dela novamente e mudar o valor ao longo do meu programa. Por exemplo, o valor que eu quero que ela seja armazenada agora é inscreva-se no canal e deixe seu like no vídeo. Se eu fizer dessa forma aqui, ele permite. Salvei, ó, deu erro nenhum. Mas se eu colocar aqui antes do tipo do dado a palavra final, ele simplesmente não deixa mais eu alterar o valor dessa variável. Ela fica um valor constante, que não muda. Ou seja, a palavra final, que é uma palavra reservada do Java, assim como os tipos de dados, que é char, double, float, byte, ela especificamente o final, ela torna uma variável do tipo, uma variável como algo constante, algo que não muda. Como é, para que eu vou utilizar isso? Geralmente a gente utiliza em coisas que a gente não pode mudar. Por exemplo, eu quero definir que no meu programa eu vou trabalhar com o número π, e o número π no meu programa vai ser equivalente a 3.14, só com essas casas decimais. E vai ser um tipo float, e vai ser π 3.14f. Pronto. Então, se eu quiser mudar o valor de π no meu programa, seja por algum motivo, 3.15f, ele simplesmente não vai deixar. Aí eu não corro o risco de apagar ou ter que alterar esse valor de forma ali descuidada, porque eu já defini como final. Então ele não vai mudar de jeito nenhum. Então toda vez que ele for fazer uma operação matemática, ele acessar o valor dessa variável, ele vai ter a garantia que sempre vai ser 3.14 e não vai afetar os cálculos dele. Ou seja, você tem como utilizar isso aqui para restringir se uma variável pode mudar o valor ou não. Aí aqui nós aprendemos sobre tipos de dados, sobre variável, sobre a parte de definir aqui boas práticas, como a gente pode definir, por exemplo, o nome de uma variável com nome pequeno, nome
nome simples, nome composto. A gente aprendeu aqui a fazer comentários. Comentários simples são assim, comentários que tem mais de uma linha, você coloca asterisco, barra, asterisco, e você pula várias linhas, depois fecha com asterisco, barra. E tudo que tiver aqui no meio, você pode quebrar várias linhas e digitar o texto, que aí ele fica ali normalmente. Aí isso aqui é um comentário grande que a gente quer utilizar. Comentário simples, de uma única linha, utiliza barra, barra. A gente aprendeu a importar aqui uma classe específica do Java para trabalhar com entrada de dados, que foi a parte mais avançada que tem para trabalhar com entrada de dados. E outra coisa que você pode fazer com isso aqui depois que você já sabe tudo isso aqui, pegar todo esse conceito aqui de variável e levar lá para a orientação a objetos, onde tudo isso aqui que a gente aprendeu a declarar vai ser chamado com outro nome, que em vez de ser variável vai ser chamado agora de atributo, que nada mais são do que as características do objeto. Que Java é uma linguagem orientada a objetos. Então tudo isso aqui que a gente está aprendendo é para lá na frente a gente utilizar com orientação a objetos. Então se você gostou desse vídeo, você vai gostar muito mais do próximo, onde a gente vai utilizar tudo isso aqui que a gente aprendeu em conjunto com estruturas condicionais. Então você vai poder clicar no vídeo que está aqui no card, para que você já assista a próxima aula e já aprenda tudo sobre estruturas condicionais, onde o seu programa vai entender como tomar decisões e seguir um fluxo, um bloco de código diferente, de acordo com as entradas de teclado que você definir, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, seu like, seu comentário. E se você gostou da parte de janelas gráficas interativas, como aqui a do Java Swing, clica no link aqui e adquire o curso, que você pode aprender isso em 2, 3 horinhas no máximo, tá bom? Então, até uma próxima e se liga no card que está aqui. Caralho.